caminho. Note bem, a Bíblia fala que Elimeleque, ele sai de Moabe, aliás, sai de Belém, que em Belém ele tem pouco. Belém está passando uma crise, mas ele sai de Belém, e onde Belém é a casa do pão, Belém é a casa de Deus, e ele vai para Moabe. E Moabe, amado, é lugar de onde? É terra de maldição. A história de Moabe diz que Moabe, amado, nasceu de um incesto da filha de Ló. Era uma nação, amado, que combatia Israel, não aceitava a soberania de Israel, e mesmo assim Elimeleque abandona por causa do pão. Cuidado para você não trocar Deus por causa do teu emprego. Tem muita gente, amado, que eles estão aqui na igreja e Deus lhe abençoa, e eles são abençoados aqui na casa de Deus, e eles nunca mais voltam onde? Porque eles conseguem grandes empregos, eles conseguem grandes salários, e agora já não tem mais tempo para onde? Eu lembro lá no Brasil, nós tínhamos um empresário que ele chegou na igreja falido, cheio de dívidas, e ele me procurou, e ele falou comigo, e nós oramos, e ele disse: irmão Josué, na época eu era só um dirigente, e ele disse: irmão Josué, eu estou cheio de dívida, não sei o que fazer, minha empresa não tem cliente. E nós começamos a orar, e ele disse, não foi eu que falei, ele que se comprometeu, ele disse: quando Deus abrir as portas na minha vida, eu vou dar 20%, o dízimo é 10, mas eu vou dar o quê? 20. Amado, aquele homem começou a vir na igreja, Deus começou a abrir as portas. Uma empresa petrolífera precisava fazer um trabalho, era um jato, ele trabalhava com jato de areia que limpava ferrugem, ele tinha uma fábrica disso. E essa empresa, a pessoa tinha um tubo de 12 metros, que ele precisava urgentemente fazer a limpeza daquele tubo, que aquele tubo ia pegar uma importante peça numa embarcação, e todas as empresas já eram feriado, e aquelas empresas estavam todas o quê? Fechadas, e ele não conseguiu, e ele olhou na internet, viu aquela empresa, e ele foi lá. A empresa estava fechada, mas quando ele liga, esse dono da empresa atendeu, e ele disse: olha, eu estou com uma urgência, eu preciso de resolver um problema, e todas as empresas estão fechadas, e eu queria pedir a você se você pode nos ajudar. E ele se prontificou, disse: não, eu vou na empresa, você pode chegar lá daqui a 2 horas que eu vou o quê? Eu vou abrir a empresa, vou convocar alguns funcionários que moram perto, e nós vamos fazer o teu trabalho. Ele disse: eu preciso desse trabalho para amanhã. E ele disse: vai ser entregue. E ele abriu aquela empresa e fez aquele trabalho. Amado, aquele homem foi embora feliz da vida, porque o seu problema foi o quê? Foi resolvido. Passaram uma semana, chegou um caminhão com mais de 200 tubos para colocar no estaleiro dele, para ele fazer a mesma coisa. Aquele homem era um dos diretores da empresa petrolífera, e ficou tão grato com ele, que a partir de agora ele começou a dizer: não, eu vou te dar trabalho, né? Porque você me atendeu e eu fiquei muito feliz. Então ele ficou lá. Isso era um preço caríssimo, amado, é um trabalho caro. Aquele homem, amado, da noite para o dia, o seu estaleiro ficou com 200 tubos, e saía tubo e entrava mais o quê? Mais tubos. Moral da história: aquele homem passou a funcionar a empresa 3 turnos, de manhã, de tarde, o quê? A empresa começou a trabalhar 24 sobre 24. E aí
a gente que está lá vendo, orando e pedindo a Deus para abençoar. Aquele homem nunca mais voltou à igreja de Olinda. E eu, como servo, a gente liga, eu liguei para ele, falei, meu amigo, nunca mais, o que houve? Não, irmão Josué, estou muito ocupado. Deus abençoou. Falei, que benção, glória a Deus. Me contou a história, olha, eu já não tenho mais tempo, estou de manhã, de tarde, de noite, mas quando tiver um tempinho, vou. O tempo foi passando, Gil. Só que a promessa dos 20% nunca o quê? Nunca chegou, Nick. E eu, em vez em quando, ligava para ele, meu amigo, e aí, como é que tá? Olha, pastor, tá trabalho, não sei o quê. Moral da história, ele nunca mais voltou. Até um tempo em que eu liguei para ele, e acho que ele já estava chateado com as minhas ligações, sei lá. Ele falou comigo, irmão Josué, eu não sou mais criança. Quando eu tiver tempo, eu vou para onde? Mas eu tenho que cuidar da minha o quê? Minha empresa. Mas quando eu tiver tempo, eu vou o quê? Quase que eu falei com ele, não, você não precisa ter tempo. É só mandar o teu dízimo. Vai aí, vai mandando o quê? O dízimo vai abençoar todo mundo aqui. Mas, amado, nunca. Moral da história, ganhou muito dinheiro, comprou carro, comprou casa, comprou não sei o quê. Mas nunca voltou para a igreja. Sabe o que eu digo para você? O pouco com Deus, amado, não te destrói, mas o muito com Deus te leva para a ruína. Amado, aquele homem não honrou a sua palavra, mas ele perdeu a essência de quem ele era. Estava tão humilde quando não tinha nada, e agora ficou tão o quê? Tão arrogante quando tinha o quê? Quando tinha tudo. E aí, moral da história, o negócio cresceu. Foi abrir empresa lá na Bahia, outro estado lá, é um estado que é bem distante do Rio de Janeiro. Foi lá, abriu empresa, começou a pegar serviço, porque essa empresa tinha link com o quê? Com outras lá na Bahia. Moral da história, foi para a Bahia também, largou quem? Largou a esposa. Mas a esposa também era crente, que depois passou a não quê? Não vir mais para a igreja. É uma família de pessoas que não sabe valorizar o quê? A bonança. Porque pelo menos se ele não vai, mas se a mulher fica, pelo menos é o quê? Mas a mulher também o quê? Também foi. Não voltaram mais. Só que ele foi para a Bahia. Na Bahia fez o quê? Ficou lá, largou a mulher aqui no Rio de Janeiro e já arrumou outra família lá. Moral da história, na Bahia, ficou doente, mamador, e na Bahia mesmo morreu. Isso não levou 2 anos. Sabe o que eu quero falar para você? Cuidado, o muito com Deus te conserva, o muito sem Deus te destrói. Você não pode abrir mão da essência de Deus. Se você é fiel, a Bíblia diz, foste fiel no pouco, sobre muito o quê? Amado, tem muita gente que não pode melhorar, que ele já não vê mais espaço para estar onde? Na casa do Senhor. Eu digo, amado, tudo aquilo que te atrai, tudo aquilo que te tira da presença de Deus, você tem que tomar cuidado. Um emprego que não te permite cultuar, um trabalho que não te permite adorar, um trabalho que não te permite estar na casa de Deus, você tem que tomar cuidado. Note bem, a nossa igreja ainda é uma igreja boa, que muitas vezes você vai estar preso dentro de um final de semana, porque você trabalha lá, mas você tem culto meio de quê? Meio de semana. Às vezes você não tem culto à noite, mas tem 6 da manhã, aleluia. Ou seja, agora sabe o que acontece? Essas pessoas, só porque não pode, irmã Teresa, vir no domingo, porque no domingo eles trabalham, eles não vêm mais dia o quê? Dia nenhum.
Amado, não abra mão de Deus. Deus não pode ficar em segundo lugar. Aleluia, a Bíblia diz: buscai o Senhor e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não vai aceitar ser segundo de você, nem segundo da tua família, nem segundo do teu profissionalismo, nem segundo da tua alma. Deus é primeiro. Ele disse: eu tenho que ser o primeiro lugar na sua vida. Me busca primeiro, e as demais coisas eu te entregarei. Mateus 6,33. Pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno. Rabacanda rabandaia. Você precisa entender isso, porque às vezes você não pode melhorar. Agora eu sou doutor. Agora eu me formei. Agora eu sou engenheiro. Agora eu sou prefeito. Agora eu sou administrador. Agora eu sou diretor. Amado, não inverta os papéis. Você pode ser diretor lá, mas quando tu entra aqui, tu és o quê? Tu és servo. Amém? Você lá é o doutor, aqui você é o servo do Deus o quê? Do Deus Altíssimo. Aleluias. O dia que eu for te visitar lá na tua empresa, se você é excelentíssimo, eu vou te chamar de quê? Eu vou te chamar de excelentíssimo lá. Sabe por quê? Porque lá a sociedade te conhece como o quê? Como excelência. Aleluia. Mas quando você chegar aqui na igreja, aí não é excelência, aí é pastor, apóstolo. Amém? Verdade ou mentira? Sabe por quê? Porque nessa casa quem é rei é Deus. Nessa casa quem manda é o Senhor. Nessa casa quem tem a tutela maior é aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então aplauda com mais força para glorificar a esse Deus que é digno. Robacanda rabandaia. Então, você, Moabe, Elimeleque deixou a casa do pão para ir para a terra da prosperidade sem Deus. O que aconteceu? Morreu. Morreu ele, morreu os filhos. Segundo ponto que eu quero falar nessa noite. Já tem o segundo aí, né? Deus prefere ferir o seu orgulho do que perder a tua o quê? A tua alma. Olha só, essa aqui é um texto interessante. Deus prefere ferir o teu o quê? Do que perder a tua alma. Amado, a Bíblia fala que Noemi, ela está amargurada. Mas o que ela faz? Ela volta para a casa de quem? Para a casa de Deus. Sabe, a Noemi, a Bíblia fala que ela voltou amargurada. Ela disse: não me chama mais o quê? Mas Noemi, porque saí daqui cheia, saí daqui rica, saí daqui abastada, e estou voltando pobre, viúva, sem marido, sem filho, sem ninguém. Mas interessante, ela voltou para a casa de quem? Amado, sabe o que acontece com as pessoas? As pessoas são tão orgulhosas que eles até saem aqui da igreja e chega lá fora, se arrebenta. O problema é que eles não têm coragem de quê? De voltar. Eles não têm coragem de tomar uma decisão para voltar. Amado, Deus prefere ferir o teu orgulho do que perder a tua alma. Porque como é que Deus fere o teu orgulho? É permitindo que você entre em buraco. Note bem, Noemi perdeu tudo. Deus permitiu que ela perdesse o marido, perdesse os filhos, perdesse os bens, para que ela reconhecesse que ela precisava o quê? Voltar.
A Bíblia tem uma história assim. O filho pródigo, quem não lembra? Ele pediu parte da sua herança, recebeu a sua herança e foi. Mas enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha gente. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha posição. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha muitas coisas. Sabe o que eu quero dizer para você? Esse mundo, amado, é um mundo interesseiro. Esse mundo é um mundo onde quem tem vai ter pessoas ao seu lado, quem tem vai ter serviçais, quem tem vai ter amigo, mas o dia em que você não tiver nada, aleluia, você vai entender que o verdadeiro amigo não é aquele que está nos teus copos, não é aquele que está debaixo do teu dinheiro, mas são aqueles que te ama e te respeita de verdadeira verdade, aleluia. A Bíblia diz que ele perdeu tudo. Ele tomou uma decisão, comendo comida dos porcos, sem amigos, sem ninguém. E ele disse: na casa de meu pai, até o jornaleiro, o serviçal, se alimenta melhor do que isso. E ele colocou no coração: me levantarei e ter-me-ei com meu pai. Mas olha a atitude desse jovem. Reconheceu o orgulho dele, foi para onde? Amado, tira o orgulho, tira a exaltação. Como é que eu vou voltar? Ai, como é que vai ser? Amado, não importa como vão te olhar. Você não deve nada a ninguém, você deve a Deus. A pessoa que você mais feriu não foi o apóstolo, não foi o pastor. A pessoa que você mais feriu foi Deus. Aleluias. E aí a Bíblia fala, amado, que ele tomou a decisão e disse: voltar-me-ei. Mas olha só, como é que ele vai voltar? Não vai voltar agora por cima dizendo: meu pai, eu sou teu filho. Não, ele disse: pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Reconheceu que ele fez uma verdadeira burrice, tomou uma decisão errada. E ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho, mas recebe-me como um dos teus serviçais, como um dos teus trabalhadores, aleluia. E a Bíblia fala que ele levantou e voltou. E a Bíblia fala que quando ele voltou, o pai estava à espreita. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus está à espreita para ver você voltar do seu orgulho, da sua arrogância, do seu pedestal. Deus está esperando você se humilhar perante a Ele e dizer: pai, eu errei. Pai, eu tomei uma decisão errada. Pai, me ajuda a voltar ao caminho para que eu possa estar na tua presença, na tua casa, diante do Senhor. Aplauda Ele, Ele é digno. Oi, calabaçandaraia. Aquela história é muito linda. Aqui também é uma história linda. Deus prefere ferir o teu orgulho. Sabe como é que Deus fere o nosso orgulho, amado? Nos levando à bancarrota. Você perde tudo. Mas quando você ainda tem um coração, Indira, um coração quebrantado, mesmo lá no fundo do poço, você reconhece que ainda tem esperança na casa do Pai. Oh, Rabacharabandarás. Amado, é linda essa história. Noemi virou amarga, mas ela descobriu que na casa do pão ainda tinha o quê? Ainda tinha pão. E ela voltou. Amado, não fica preocupado com o que vão pensar de você. Amado, todos nós temos direito a uma segunda chance, e talvez até terceira chance, ou sei lá quantas chances Deus quiser dar. Amado, nós temos aqui algumas pessoas que falharam, algumas moças que por falta de vigilância engravidaram. No mundo, às vezes a pessoa vê a pessoa tão comportadinha e daqui a pouco aparece grávida. Foi um namoro
mal, mal gerido, foi um momento de descuido, houve um ato, e aí vem o quê? Mas tem muita gente que quando acontece isso, sabe o que faz, Mário? Vai embora, fica com vergonha de voltar aqui e aparecer com o quê? Porque as pessoas vão perguntar, quem é o marido? E aí você, amado, não importa, volta e diz, foi uma falha, essa criança aqui foi um ato mal gerido, mas eu quero estar na presença do Senhor, eu quero pedir a misericórdia do Pai, para que o Pai tenha graça da minha vida e me dê uma nova chance, aleluia. Nós temos pessoas aqui que passaram por isso e voltaram e estão aqui até hoje, mas também tivemos pessoas que passaram aqui e foram embora e nunca mais o quê? Voltaram. Sabe por quê? Porque ficaram, o orgulho fala mais alto do que a vontade de se consertar diante de Deus, aleluia. Amado, Deus é aquele Deus que está pronto para ouvir o teu arrependimento. A Bíblia diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, aleluia. Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Lá no livro de Jó, versículo 5, versículo 18, Jó diz assim, oi, o que Deus produziu é a ferida e Ele mesmo a curou. Ele fere e as suas mãos o quê? Cura. Olha que interessante. Jó 5:18. Ele fere e ele o quê? Jó foi testado por quê? Quem é que liberou? Deus disse, vai lá, toca. O diabo disse, tá vendo teu servo lá, todo bonzão? O Senhor cobre ele de bênção, o Senhor pode tocar. Jó disse, ele fere e ele também o quê? Cura. Gente, que Deus realmente, né? Viu? Porque Ele faz a chaga e Ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos o quê? Cura. Nós temos uma história, outro dia eu e minha esposa estávamos vendo a história, Zana, daquela irmã que teve que ir embora. E depois Deus falou para ela o quê? Volta e humilha-te. A Bíblia fala, amado, que Agar, que era uma serva de Sara, ela engravidou. Sara, achando que a promessa não ia chegar, mandou Abraão fazer o serviço com Agar. Agar deita-se com Abraão e Agar fica grávida. E quando ela está grávida, ela começa a ter, por exemplo, Sara começa a ficar com ciúme. Poxa, eu não posso dar luz, essa minha escrava está o quê? E a Bíblia fala que Abraão fala para Sara assim, faz com ela o que tu quê? Que tu quiseres. Gênesis 16, o versículo 8, 9 e 10. E aí, faz com ela o que tu quiseres. E aí Sara começa o quê? Começa a perturbar quem? Agar. O que Agar faz? Agar foge. Não aguento mais. O orgulho. Eu não sei como é que era a atitude de Agar. Mas tem muitas vezes, amado, que você não pode melhorar um pouquinho, que você já quer ser snob. Você quer se apresentar. Amado, cuidado para você não perder a graça. Porque você acha que você é melhor que o quê? É melhor que os outros. Só porque o teu dízimo melhorou,
você acha que aqui tem que ter cadeira especial para você. Você chega aqui, olha, apóstolo, eu agora estou dando um dízimo aí de 500 mil, né? Então eu quero que o senhor me coloque aí no púlpito. Eu não quero aceitar mais sentar nessas cadeiras que todo mundo senta. Eu quero um lugar aqui de destaque. Tem gente assim. É que nem um pastor. O pastor estava fazendo a obra na igreja e fazendo, um irmão chegou e disse: pastor, eu vou pagar toda a obra, o senhor não, a igreja não precisa botar mais o quê? Mais nada, mas eu quero fazer o design todo. Eu só ajudo se eu fizer o quê? Quer dizer, você quer fazer o que você quiser. Amado, isso é arrogância. Verdade ou mentira? Não é só porque você tem dinheiro que você vai chegar aqui e vai querer mandar em nós. Você, amado, o teu dinheiro é importante, mas não é fundamental. Quem é fundamental aqui chama-se Jesus de... A ele toda o quê? E a toda o quê? Nós aqui vamos conviver. Mas tem gente, amado, que quando cresce, ele acha que pode o quê? Eu não sei como é que funcionou, mas eu tenho certeza que Sara se sentiu oprimida pela atitude de quem? De Agar. No mínimo, Agar passava diante de Sara e dizia: olha, Sara, olha a barriguinha, você, amaldiçoada, pode nada. Quem vai dar filho ao meu senhor Abraão sou eu. Eu sou a escrava, mas eu sou a mãe. Não sei, eu estou conjecturando, mas para Sara ficar o quê? Chateada com Agar, certamente uma situação ali aconteceu. Outra coisa, Abraão também sabendo que quem é, a senhora quem é? Ele disse: Sara, faz o que te apraz com Agar. Agar é o quê? Agar é escrava. Não deixa ela tirar farinha por causa do quê? Da barriga dela. Ela está grávida, mas ela é escrava. Tem que saber se colocar no seu quê? No seu lugar. E aí, deu liberdade para Sara. Sara pegou fundo. Deve ter o quê? Fustigado. Que ela ficou tão agoniada que ela o quê? Que ela fugiu para o deserto. Não sei, está aqui. Agar, serva do Sarai, de onde vens, para onde vais? E ela disse: venho fugindo da face de Sarai, minha o quê? Agora, olha a ordem do Senhor. Esse meu Senhor não é fácil. Esse meu Senhor disse: o teu orgulho coloca no saco. É melhor você perder o orgulho e ganhar a salvação do que você ficar com o teu orgulho e morrer. Vamos lá. Então disse-lhe o anjo ao Senhor: torna-te para a tua o quê? E olha aqui, humilha-te debaixo, humilhar mesmo, descer, dizer: minha senhora, me perdoe, minha senhora, eu não queria fazer isso, minha senhora, por favor, tem misericórdia de mim, minha senhora. Gente, Deus é tremendo. Olha, eu vou falar para você, Deus prefere ferir o nosso orgulho, mas salvar a nossa alma, do que deixar a gente orgulhoso fora da presença de Deus. Vamos dar uma linda salva de palma ao Senhor Jesus. Olha, amados, o terceiro ponto que eu quero falar, lá no livro, o terceiro ponto é: o seu recomeço exige novas alianças. Não sei se tem aí, Jonathan, né? O seu recomeço exige novas o quê? Alianças. Gente, você às vezes, para recomeçar, você vai ter que fazer uma guinada de
180 graus. Ou seja, se você está indo para lá, você vai ter indo para onde? Vai ter que ir para o outro lado. Porque se você quer mudar, note bem, Noemi, ela queria mudança. Ela teve que o quê? Teve que abandonar quem? Moabe. Teve que deixar tudo que ela conquistou lá. Tudo que ela tinha ficou para trás. E ela voltou para onde? Voltou para o caminho da onde ela saiu. Às vezes, amado, para recomeçar, tá? Você vai ter que fazer novas alianças. Quem era a aliança de Noemi agora? Era os moabitas, era o povo impuro, eram os amaldiçoados. Agora ela tem que abrir mão de tudo, tudo. E eu quero que você entenda uma coisa: tem muitos de nós que vemos para a igreja, mas queremos continuar com a mesma o quê? Com a mesma aliança, os mesmos amigos. Amado, não dá para ter os mesmos o quê? Os mesmos amigos. Porque os mesmos amigos, quando chegarem sexta-feira, vão querer te levar para onde, Nick? Para onde? Para a balada. E sabe o que eles vão falar para você, Nick? Pô, Nick, não tem problema, Nick. Fica só com a gente. Só para estarmos o quê? Juntos. Só que chegando lá na balada, Nick, o ambiente, o som, as tentações, aí um chega e diz: ô Nick, toma aí dá só uma, não tem nada a ver, Deus vai te perdoar. Eles também até usa o quê? Usa a estratégia do convencimento. Aí, que nem um irmão, 20 anos, se livrou da bebida, amado, era um bêbado inveterado. Deus o libertou, o curou. Encontrou um amigo de 20 anos atrás. O amigo: rapaz, que bom. E ele disse: olha, agora eu estou na igreja, tenho 20 anos, pô, Deus mudou a minha vida e tal. E aí, o cara parou num bar e disse: vamos tomar um trago, em homenagem aos nossos últimos o quê? O nosso encontro. Note bem, quem deveria convidar alguém para quem? Era o irmão convidar o outro para ir para onde? Mas o outro convidou o irmão para quê? Amado, foi só um trago. Todo aquele vício o quê? Voltou com força. O cara voltou a ser o quê? Viciado novamente. Cuidado, amado. Os novos começos exigem novas alianças. Você não pode estar querendo novos caminhos com as coisas erradas. Se você tem um amigo ou uma amiga que te conduz para o erro, me desculpa, é hora de você quebrar o quê? Esse elo. Amado, tem pessoas na nossa vida que só servem para nos o quê? Para nos levar para onde? Para trás. A Bíblia fala que as más conversações faz o quê? Corrompe os bons o quê? Bons costumes. Se você está num lugar aonde todo mundo fala palavrão, esse lugar você tem que sair daí. Sabe por quê? As pessoas não te respeitam. Porque se você tiver autoridade, elas não vão falar palavrão. Sabe por quê? Porque elas sabem que você agora é nova o quê? É nova criatura. E em respeito a você, ela não vai aceitar o quê? Os palavrões. Aleluia. Mas se ele fala, é sinal de que ele não te o quê? Que ele não te respeita, que ele não valoriza a tua fé, que ele não valoriza o teu novo começo. Então essas relações precisam ser o quê? Precisam ser quebradas e começar novas alianças, alianças aonde vão convergir para o mesmo caminho, para a mesma fé, para a mesma esperança e para a mesma alegria. Vamos aplaudir ao Senhor. É por isso que essa história de estar na igreja com amigo do mundo nunca dá certo.
Você está aqui, você é uma mulher casada, mas as tuas amigas todas são o quê? São ímpias. Cuidado para você não o quê? Não ser aliciada. Porque a Bíblia diz que as más conversações faz o quê? Corrompe os bons costumes. Nós temos que entender que nós temos que ter novas alianças. Ruth, amado, ela toma uma atitude. Ela disse, Ruth rompeu com o seu povo, rompeu com a sua cultura. Ruth disse, o teu povo, o teu Deus é o meu quê? Sabe o que Ruth está dizendo? Eu estou abrindo mão das minhas práticas, das minhas culturas. Eu estou abrindo mão dos meus deuses. E eu estou aceitando, Noemi, o teu único Deus. O teu povo é o meu quê? Amado, nós temos que ter novas alianças. E eu quero falar sobre aliança, amado. Não sei se está aqui Ruth, pode botar Ruth aqui, né? Ruth 1:16. Ela abre mão. Você tem que abrir mão das conversas vãs, abrir mão dos palavrões, das brincadeiras obscenas. Às vezes nós somos cristãos, mas a gente ainda continua consumindo o quê? Consumindo coisas que não edificam. E muitas vezes, amado, até na brincadeira. Porque o diabo, a Bíblia fala que ele vem como o quê? Como sapatinho de quê? De lã, procurando tragar quem o quê? Quem possa. Você não pode abrir mão da tua ética, da tua moral, dos teus princípios, dos teus valores. Tem muitos de nós, amado, que estamos em rodas, aonde se conta piadas obscenas, e a gente não fala, mas sorri. A gente não fala, mas a gente dá gracejo. Cuidado com essas rodas. Cuidado com esses lugares que você está o quê? Novos caminhos, novas alianças. Novos começos, novas alianças. Ruth abriu mão, ela disse porém Ruth, não me inste para que te abandone e te deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, novo lugar. Aonde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu, o teu Deus é o meu. Tudo novo, amado, tudo novo. Amado, tudo tem que ser novo na nossa vida, amém? Quem está comigo aí, diga amém. Quem está me entendendo aí, vamos dar uma linda salva de palmas. Agora, existe 3 tipos de aliança. A primeira aliança é a aliança vertical. Apóstolo, o que é aliança vertical? Aliança vertical é você e quem? Amado, essa aliança é a base de tudo. Antes de você tentar reconstruir pontes, antes de você tentar convencer outras pessoas, antes de você querer recomeçar em outros caminhos, te ligue com o Senhor. Te conecte com esse Deus. Amado, essa aliança vai fazer com que você descubra a sua verdadeira identidade. Essa aliança, ela vai curar feridas. Essa aliança, ela vai curar traumas do passado. Essa aliança vai trazer certeza de um caminho que Ele só vai traçar para você. Porque quem conhece o teu futuro não é você, mas quem conhece o teu futuro é Ele. Então, se você se conectar com Ele,
certamente essa aliança te fará uma pessoa capaz de andar no caminho certo, para que o nome dele seja glorificado, porque a ele toda honra, a ele toda glória, a ele toda submissão, a ele toda dependência, a ele toda obediência, porque ele sabe qual é o melhor para mim e para você. Em nome de Jesus, vamos aplaudir, aplauda com força. Essa aliança vertical, a Bíblia diz, 2 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova o quê? As coisas velhas já é o quê? E tudo se fez o quê? Mas para isso você tem que estar onde? Em Cristo. Você tem que aprender, amado, que a aliança vertical te fará priorizar aquele que está em cima. A Bíblia diz: buscar primeiro o trabalho, buscar primeiro a esposa, o marido, os filhos, a própria igreja. Não, amado. A Bíblia diz: buscai o Senhor em quê? E a sua o quê? E as demais coisas serão o quê? Então tá aí, vamos dar uma linda salva de palmas. Quando Noemi, ela toma uma decisão em voltar, amado, ela pensou na vergonha, ela pensou na humilhação, mas ela sabia que era tempo de voltar para onde? Para Deus. Eu não sei se tem aquele hino, Josia, até botar no: quero voltar ao início de tudo. Amado, é aquele hino que diz que a gente precisa voltar ao primeiro amor. Amado, quantos crentes estão tão cheios de coisa, amado, que já não tem mais espaço para Deus. Um homem foi até um sábio e disse: sábio, eu vim aprender. E o sábio pegou um copo cheio e disse: como um copo cheio pode ser cheio novamente? Você chegou aqui cheio de orgulho, cheio de conhecimento, cheio de sabedoria. Tudo que colocar em você vai cair para onde? Para os lados. Amado, tem muita gente que está cheio do seu eu, cheio do seu acho, cheio do que eu posso, e não querem abrir mão para dizer: Deus, olha para mim, Deus, muda a minha história, Deus, arranca de mim essa mágoa, arranca de mim essa dor, arranca de mim esse sofrimento que me fere todos os dias, Senhor. Amado, quando a gente está cheio demais, a gente não permite que Deus se torne primeiro, porque no lugar que é para Deus estar, lá tem ódio. No lugar que é para Deus estar, lá tem mágoa. No lugar que é para Deus estar, lá tem orgulho. No lugar que é para Deus estar, tem coisas, amado, que te impede. Note bem, a Bíblia fala que Deus separou Saul para ser um rei eterno. Mas Saul se engrandeceu do reino. Mário, um homem que saiu da tribo de Benjamim, a menor tribo que tem de Israel, e se tornou rei de Israel.
Não foi ninguém que lhe escolheu, foi Deus que lhe o quê? Mas quando ele chegou lá em cima, no topo, começou a ver que ele o quê? Que ele podia, que ele fazia. E a Bíblia fala que o coração dele ficou cheio de quê? Cheio de orgulho. E num determinado momento, Samuel falou para ele: olha, antes de entrar na batalha, eu vou aí e vou consagrar a tropa para você lutar. A Bíblia fala que Samuel se atrasou. Saul ficou agoniado. Achou que ele tinha, só porque ele era rei, ele tinha o quê? Ele tinha autoridade e sacrificou no lugar de Samuel. Bispa, como é que pode? A função dele é rei, não é o quê? Sacerdote. Amado, a Bíblia fala que o rei Asa foi um rei, foi o Asa que foi tomado de lepra, porque ele queria sacrificar. E os sacerdotes falaram para ele: ei, você tem 50 anos, foi um excelente rei, camarada, mas o sacrifício é coisa de quem? É coisa dos sacerdotes. A Bíblia fala que ele adentrou dentro do quê? Dentro do templo para quê? Uzias, oh, thank you. Já ia dar uma azada aqui, já voei longe, né? Mas o rei Uzias, amado, quando ele entra, cuidado, Uzias, né? Não fica assim engrandecendo, não. Quando ele entra no templo, a Bíblia fala que ele é cometido de quê? Lepra. Amado, por favor, entenda que quem manda nessa casa é Deus. Amado, olha só, Saul, ele foi rejeitado por Deus. Primeiro ele sacrificou, depois ele desobedeceu. E Deus fala para Samuel: Samuel, eu tenho rejeitado a quem? A Saul. Amado, quando você se orgulha, você não aceita. A Bíblia fala, amado, que Saul, quando se perdeu na batalha, não teve decência de se humilhar perante a quem? Perante a Deus para pedir perdão. Mas a Bíblia fala que ele se lançou sobre o quê? Sobre a espada. Morreu no quê? No orgulho. Amado, cuidado. Orgulho tem levado pessoas ao fracasso. Orgulho tem levado pessoas ao fundo do poço. Orgulho tem levado homens e mulheres para a trincheira da morte, aleluia. Mas eu quero que você entenda, Noemi, com toda a amargura que tinha, ela entendeu que ela tinha que voltar para a casa do pão, aleluia. Ela se humilhou, colocou a vergonha na cara e disse: eu sou a amargura, mas eu estou de volta no caminho da onde nunca deveria ter saído, porque essa era a vontade de Deus, que a gente permanecesse aonde Ele quiser. Vamos aplaudir ao Senhor. Não vamos permitir. Nós temos que ter uma aliança vertical. Amado, aliança vertical, amado, é fundamental. A segunda aliança que você tem que ter, essa diz muito de você, é a aliança interna. É você consigo mesmo. Amado, muitas vezes nós somos tão orgulhosos que nem a nós a gente consegue se perdoar. Você tem que cuidar para que você não se perdoe, porque você acha: eu não deveria ter feito, porque você se acha
que você era o quê? Era intocável. Como eu pude fazer isso? Amado, não fica procurando razão. Te conecta contigo novamente. Entenda que Deus amou o mundo de tal o quê? Que deu o seu filho o quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Um homem procurou, uma mulher procurou o pastor. E ela disse: eu tenho um marido maravilhoso, mas eu não consigo ser feliz dentro do meu casamento. Meu marido é um homem que cuida de mim, que me respeita. Mas ela disse: mas eu vejo que eu não mereço. E o pastor perguntou: mas por que você não merece? Ela disse: porque eu fiz uma coisa que não tem perdão. Ela disse: antes de eu casar com meu marido, eu me deitei com meu cunhado. E isso me fere todos os dias. Eu, quando vejo o marido que eu tenho, eu digo: eu não sou digno desse homem. Amado, as pessoas acham que são melhores do que Deus. O pastor perguntou e disse: então Jesus não morreu para ti por nada. O pastor foi até um rio, pegou uma pedra pequena e jogou no rio. Tuc! O que aconteceu com a pedra? Caiu no rio, o quê? Desapareceu. Fez umas ondinhas, o quê? Ele pegou uma pedra grande e fez o quê? Jogou no rio. O que aconteceu com a pedra? Bateu e o quê? Fez ondas o quê? Grandes. Mas depois voltou tudo o quê? O pastor falou para ela: não importa o pecado pequeno ou pecado o quê? O rio é o mesmo. É o rio de Deus. A diferença vai ser as ondas que o teu pecado vai gerar. Mas Deus vai perdoar, porque a Bíblia fala que Ele morreu por nossos pecados, para que a gente seja livre, liberto, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Você tem que se aliançar consigo mesmo. Você tem que entender, amado, tem muita gente, uma outra pessoa também procurou sua liderança e disse: eu não consigo ter paz. Por quê? Porque quando era jovem fiz 2 abortos. E isso me tira a paz todos os dias. Quando eu vou orar, eu lembro do quê? Eu lembro do aborto que fiz. Olha, amado, às vezes a gente precisa entender. A Bíblia fala, lá no livro de Provérbios 4, 23, acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu o quê? Pois dele procede as fontes da onde? Da vida. Você não pode ser maior do que Jesus. Se Jesus perdoou um homem homicida na cruz do Calvário, só por ele reconhecer a essência de quem? A essência dele. Tinha 2 homens na cruz, você lembra dessa história? Um disse: se tu és Deus, desce daí e nos tira. Ou seja, arrogância. Está morrendo, mas quer o quê? Quer que o outro mostre poder. Mas o outro, olhando para ele, disse: cala a tua boca. Tu não sabes que nós estamos aqui porque cometemos, somos homicida. Mas e este o que ele fez?
E ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Foi a única chance que aquele homem teve o quê? Teve. Olha quem é esse Jesus, um homicida, um bandido, sei lá, sem vergonha, fez coisas horríveis, mas porque ele reconhece que ele é fraco, que ele é pecador, mas que Jesus é o Senhor. Jesus olha para ele e disse: meu filho, em verdade eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Quem tem palma dá palma, quem tem aleluia dá aleluia, quem tem glória dá glória. Amado, te perdoa. Se você está se prendendo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, não seja maior do que Jesus. Libera perdão para você. Diga: Deus, me ajuda a me perdoar, Senhor, que as minhas falhas eu coloco nas tuas mãos. Amado, sabe para que serve a cruz? A cruz serve para a gente lançar. A Bíblia diz: lançai sobre ele todas as vossas o quê? Iniquidades, porque ele tem cuidado de vós. Que você tenha uma aliança com você mesmo. Amado, quem tem aliança consigo, com Deus e consigo mesmo, ele consegue se olhar e ver que ele é uma pessoa que merece o perdão e o arrependimento em Cristo Jesus. Amém? E terceira e última aliança, para fechar o dia de hoje, amado, é aliança horizontal. Amado, aliança horizontal, amado, é as conexões que a gente vai ter com pessoas. Pelo amor de Deus, você tem que aprender a escolher os ambientes que você vai frequentar. Você não pode ser neófitos a ponto de não entender que uma balada não é lugar para quê? Para você frequentar. Não, mas eu amo Jesus, mas eu gosto do quê? Não, amados, essa aliança precisa entender. Você hoje é nova o quê? Você tem que saber os filmes que você vai ver, verdade ou mentira? Porque senão daqui a pouco você está vendo um filme de pornografia e você está achando que tudo é o quê? Alianças horizontais são os grupos que nós vamos frequentar. Na faculdade eu tenho um grupo, mas aquele grupo toda sexta-feira sai para quê? Para tomar um chopp, para beber, para fazer não sei o quê. Você vai se tornar um bêbado. Aqui tem uma irmã que ela começou a frequentar esses lugares, mas graças a Deus o Senhor lhe tirou de lá. Mas um dia ela veio falar comigo e ela falou: apóstolo, eu comecei a ir por causa das minhas amigas, porque a gente trabalhava e no final de sexta-feira as amigas iam tudo para onde? E me convidava: não, você é crente, mas não tem problema, você não bebe, mas fica só aí para quê? Para fazer companhia. Poxa vida, olha aí, poxa vida. A gente passa a semana inteira junto. Aí agora na hora que é pra gente o quê? A gente está fazendo um relaxe, você não vem porque você é crente. E a pessoa conhece Lero, foi para lá, nas primeiras vezes não bebia, até um dia que começou o quê? A beber. Agora virou uma das delas lá toda errada. Por que ela não fala? Então tá bom, vamos na igreja. Já que você quer conviver, vamos todo mundo aonde?
Domingo lá na igreja, vamos estar juntos em nome de Jesus. Amado, você não pode ser Maria vai com as outras. Você nasceu para ser cabeça e não cauda, para estar em cima e não embaixo. Você não pode ser influenciado por este mundo vil, terrível e pecador. Você tem que ser luz no meio das trevas, e aonde a luz está, as trevas são dissipadas em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Você é luz. Alianças horizontais, amigo de pessoas. Tem um ditado que diz: com quem porcos, como é que é? Não, quem com porcos se ajuntam, farelo come. Você fica do lado de porco, vai comer farelo também. Você sabe que teus amigos, as tuas amigas, são pervertidas e você ainda está lá? Você tem que parar. Se conecta aqui na igreja. Vem para o grupo das mamães. Vem para o grupo dos jovens. Vem para o grupo dos adolescentes. Vem para o grupo dos homens. Vem para o culto. Muda suas amizades. Minhas amizades agora serão da casa do Senhor, aleluia. Porque os meus amigos lá fora, amado, não podem me conduzir para a perdição. Você sabe que a maioria das pessoas que entraram nas drogas, na bebida, foram levados por amizade. E eu vou dizer para você, amizades pervertidas são conexões horizontais que lhe levaram para o fundo do poço. Vamos aplaudir em nome de Jesus. Você precisa se conectar com pessoas que têm a mesma direção que você, que professa a mesma fé, que tem o mesmo espírito de vitória e de conquista. Olha, amado, a Bíblia fala lá no livro de Eclesiastes 4, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do que trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu o quê? O seu companheiro. Eu quero dizer para você, estou ficando por aqui, mas eu quero pedir a você em nome de Jesus. Os novos começos, amado, exigem novas conexões. Os grandes palestrantes dizem, isso é uma verdade, que você é o que as 6 pessoas que te rodeiam é. Olha as 6 pessoas mais próximas de você. Você é igualzinho deles. Então você tem que se aliançar com pessoas que vão ter novos caminhos, nova visão, novos horizontes, novos planos. Porque Deus quer usar você para ser um testemunho vivo nessa terra. E para isso, Ele precisa que você esteja ligado com Ele, ligado consigo mesmo e ligado com pessoas da fé, da esperança e da alegria. Vamos nos colocar de pé e vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Curve a tua cabeça, por favor. Oh Espírito Santo, oh Espírito